Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui para o ENEAF eu aprendi mais essa de hoje é sobre fossilização. Você sabe o que significa fossilização? Você sabe o que é um fóssil? Esta aula tem o intuito de explicar esse termo, de explicar como que funciona esse tratamento, né? Vamos dizer assim, que é mais um tratamento do que propriamente um termo. E ele está aqui principalmente, eu estou aqui com essa aula principalmente para falar sobre um assunto que é muito importante para entender a história da humanidade e que às vezes as pessoas deixam de lado e às vezes pode cair, sei lá, num concurso, numa prova, né? Falando sobre o assunto. Então você tendo esse pequeno conhecimento, essa aula curta que eu vou fazer para vocês, para você nunca mais esquecer o que significa isso e qual a importância disso para a nossa realidade, né? Para a nossa história, né? As pessoas vão até achar que isso pode até ser, entre aspas, inútil, mas é inútil você não conhecer isso, né? Porque todo conhecimento é importante, principalmente quando é sobre nós seres humanos. Isso que é fascinante, né, na história da humanidade. Então vamos lá, fossilização. O que é fossilização, né? Fossilização é um conjunto de processos que transformam restos de organismo, animal e vegetal em um fóssil. Ou seja, restos de organismos vegetais e animais acabam servindo como um molde, como um modelo para se entender, se interpretar uma realidade distinta, uma realidade distante, né? Vamos dizer assim, em que nós não temos contato com televisão, com internet, essas coisas, mas nós podemos ter com esses fósseis, né? Você transforma esses restos de organismos, né, em fósseis e isso você pratica um estudo para você entender a realidade do passado. Por exemplo, para você entender toda a realidade do Egito, por exemplo, você precisou interpretar os fósseis, né? Na antiguidade, muitas coisas da antiguidade, né? O homem de Neandertal e por aí vai. Você precisa entender os dinossauros, por exemplo, né? Que as pessoas adoram dinossauros. Então, você precisa desses fósseis, né? E o trabalho em cima disso requer um cuidado muito grande e tal. A arqueologia, né? Que é um campo de conhecimento fantástico, sensacional. Indiana Jones, né? Você curte Indiana Jones, né? O cara é sensacional. É o herói de muita gente. Então, a fossilização, ela é importante para você entender uma realidade que já não existe há muitos e muitos anos, há milhares e milhares, milhões e milhões de anos, e com esse processo você acaba entendendo ele, você acaba interpretando ele, tendo novos pensamentos sobre ele e sobre a nossa realidade de uma forma geral, porque o estudo histórico nada mais é do que entender o nosso presente. Para entender o presente você precisa voltar no passado, né? Não você pensar no futuro. Pensar no futuro é só uma brincadeira, vamos dizer assim. Então vamos lá. O processo de fossilização. São vários processos. Tem o processo 1, o 2, o 3, o 4. É só 4. São só 4 só, tá? Então eu vou falar de cada um de uma forma bem resumida para você entender que são 4 formas de fazer essa fossilização, tá? Então eu vou falar de um por um. Vamos lá. O primeiro, mineração ou petrificação. O corpo do animal ou vegetal é coberto rapidamente após a morte por matéria mineral ou sedimentos finos. Depois da decomposição, os restos orgânicos duros, ossos e dentes, por exemplo, são petrificados pelos sedimentos minerais. Ao serem achados e abertos por arqueólogos ou paleontólogos, podem ser encontrados os restos preservados ou petrificados, ou seja, essa mineração, a petrificação acontece no sentido de que ossos, por exemplo, acabam ficando, né, como você pode ver na decomposição, são petrificados sedimentos minerais. Né? Sedimentos minerais vai proporcionar com que eles se permaneçam e há um estudo sobre isso. Então, esse processo de mineração e petrificação nada mais é do que isso, né? É bem simples de você entender. Espero que eu também não esteja sendo muito raso com meus comentários sobre esse assunto, mas não acho que é muito simples, né? Então, eu acho que você tem capacidade de entender. Vamos lá. O outro é a moldagem, né? O 2. Parecido com a mineralização, porém os restos orgânicos aparecem com o tempo, ficando apenas um molde dos ossos, dentes ou carapaça dos animais. Se no primeiro vai ficar os ossos, né? Por exemplo, você vai encontrar os ossos do dinossauro, lá no primeiro. Nesse aqui, ó. Os ossos de dinossauro você vai encontrar na mineração e petrificação. Aqui você não vai encontrar os ossos, você vai encontrar só o formato desse ser que existiu, ou da sua pegada, por exemplo. Então é uma moldagem, é um molde que ficou lá dentro e você começa a interpretar isso através desse processo de moldagem. O 3 são as marcas, né? O que são marcas? Vamos lá.
Seres humanos ou animais que andaram por determinados tipos de solos deixaram pegadas. Essas podem ter sido conservadas por milhares de anos, a partir da constituição do solo ou fatores climáticos. As marcas revelam informações importantes, principalmente relativas à circulação e deslocamento de grupos de pessoas ou animais. É importante você entender que essas marcas, elas são fantásticas, são simplesmente sensacionais para você entender, por exemplo, pegadas, para você entender o funcionamento, deslocamento do homem, por exemplo, na antiguidade, de eras passadas, e você acaba entendendo, por exemplo, locomoções, por exemplo, como o homem sai da África e foi para a Europa, quando o mundo era uma Pangeia, Pangeia é quando o mundo era tudo juntinho, o nosso aqui ficava pertinho de Portugal, um do lado do outro. E isso você consegue entender através dessas marcas, como você pode ver na imagem. Por exemplo, a flor fica numa pedra, e com o tempo ela some e as pessoas sabem, aqui caiu flor, então tinha esse tipo de plantas aqui, essas plantações e por aí vai. Então isso é importante para você entender e fazer todo um contexto geográfico e histórico de uma sociedade nessas épocas antigas. Conservação em âmbar, que é o quarto processo de fossilização. O âmbar é uma resina produzida por algumas plantas, insetos ou aracnídeos de pequeno porte. Por exemplo, tiveram seus corpos envolvidos em âmbar no processo remoto. Essa resina conservou esses corpos que chegaram até os dias de hoje praticamente intactos. Há uma pequena dúvida, uma guerra entre estudiosos do ramo que dizem que a conservação em âmbar não faz parte da fossilização. Já outros falam que fazem parte e faz muito sim, que é muito importante. Por exemplo, um inseto lá de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás, que está conservado nessa conservação em âmbar, São essa resina produzida por plantas, insetos aracnídeos, por exemplo. Então, como você pode ver na imagem aí, esses bichos, esses animais, essas coisas pestilentas, elas são lá do passado e é muito importante para a biologia, é muito importante para a vivência dos seres humanos, para entender como esses insetos viviam naquela época, quais as complicações do seu DNA e tal, e as diversidades, toda a diversidade biológica que você pode observar. Eu não sou professor de biologia, mas eu entendo o mínimo possível, mas dá para entender o conceito, Então, é importante você saber que essa conservação em âmbar, ela está dentro do processo de fossilização, mesmo que alguns estudiosos a critiquem com vários argumentos, que eu não vou entrar no caso, nessa guerra aqui, que não é a função dessa aula. Só quero relatar essa conservação em âmbar e essa crítica que existe a alguns. Mas também pode ser considerado uma fossilização. Então, esses são os 4 processos da fossilização. A importância da fossilização, a parte mais importante da aula, é a importância da fossilização. A fossilização é de extrema importância para o estudo de épocas antigas, pois se constitui ótimas fontes de pesquisa, principalmente da pré-história. Quando você está lá na escola, estudando pré-história, fala, como que esses caras sabem de tanta coisa? Como esses caras sabem de uma época que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha câmera, não tinha nada? Existe o processo de fossilização, onde o estudo da pré-história ele é aprofundado nesse sentido. E é assim que a gente acaba conhecendo coisas importantíssimas. Por exemplo, povos que estão relacionados com a Bíblia, por exemplo, nós só temos as informações da Bíblia, por exemplo, muitos povos, os hebreus, por exemplo. Então, com a fossilização, você acaba descobrindo certas coisas que estão na Bíblia ou que não estão na Bíblia, por exemplo. Só estou citando um exemplo, não estou entrando no conceito religioso aqui, longe disso, tá, queridos? Eu só quero deixar claro que é legal a fossilização porque você acaba determinando movimentos migratórios antigos, da antiguidade, e isso é muito importante para nós. Historiadores, arqueólogos e paleontólogos podem extrair muitas informações valiosas para o estudo de uma determinada época. É o que eu acabei de dizer, muitos estudos que existem, por exemplo, no Egito, nós estamos achando muitas coisas, por exemplo. Agora, povos da Mesopotâmia, por exemplo, são mais difíceis de achar, então, através de informações escritas. Então, através da fossilização, você acaba entendendo uma sociedade dessa, como os povos mesopotâmicos, por exemplo. A fossilização é como se vestígios históricos fossem preservados no tempo, para que nós, na atualidade, pudéssemos desvendar como era a vida dos homens e animais no passado distante. Então, está aí o resumo da fossilização. Esses vestígios históricos
preservados no tempo, né, eles são importantes para nos entendermos enquanto seres humanos. A nossa evolução humana, ela está dentro desse conceito de fossilização, né? Daqui a 1000 anos, as pessoas vão entender como que nós vamos nos entender através de vídeos, de livros, de comunicações e tal, mas também através de fossilização. O nosso lixo, por exemplo, a quantidade de lixo que nós proporcionamos hoje em dia pode ser estudado, talvez num conceito de fossilização moderna, diferenciado, daqui a 1000 anos, sei lá, é uma imaginação que eu tenho. Mas a fossilização é muito importante para entender esses povos da eras antigas, por exemplo, e para nos entendermos enquanto seres humanos. Resumo da aula de hoje. O que é fossilização? Conjunto de processos para transformar restos orgânicos em fósseis, ou seja, é toda uma ciência que existe para fazer com que esses restos orgânicos se tornem fósseis e assim possam ser estudados. Qual é o processo? Quais são os processos para fossilização? São 4 que eu citei, tem mais, mas eu citei esses 4. Mineralização, moldagem, marcas e conservação em âmbar. Cada um com as suas características principais, né? Cada um diferente um do outro. Mineralização um pouco parecido com moldagem e tal. Mas é importante você saber que existe um processo científico por trás disso. E qual a importância da fossilização? É o desenvolvimento da história humana, ou seja, principalmente da era pré-histórica. Então, de uma forma geral, fossilização tem uma importância muito grande para nós, tem uma importância muito grande para a história da humanidade e tem uma importância muito grande para você. Para você acabar entendendo como existe a evolução humana desde a época pré-histórica até os dias de hoje. Então, você não tem imagens, você não tem fotos sobre o homem de Neandertal, mas você tem os processos de fossilizações, né, que você acaba entendendo toda uma realidade distinta e distante lá do passado. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado essa aula e a curiosidade te faça pesquisar mais sobre o assunto, porque é muito interessante. Até a próxima e muito obrigado.